Olá, meu nome é Pedro Souza, eu sou mediador de História do Polo de Nova Iguaçu e junto da mediadora Natália, do Polo de São Gonçalo, nós preparamos essa aula sobre o Brasil Império, a construção do Estado e a economia cafeeira no século XIX. Você encontra na sua apostila, no módulo 1, capítulo 10. Pois bem, o que veremos nessa nossa aula de hoje? Nós vamos ver tudo o que acontece pós-1822, pós a independência do Brasil. Vocês viram nas aulas anteriores que o processo de independência não foi um processo muito pacífico, que algumas províncias, especialmente do norte e do nordeste, como a Bahia, por exemplo, só aceitam a independência a partir do envio de tropas imperiais, daqui do Rio de Janeiro para a Bahia, para que essa província se submetesse ao poder da coroa independente, ao Dom Pedro I, pós-1822. Então, nós vamos vendo, ao longo dessa aula, as dificuldades para consolidar a nação brasileira independente, a construção de leis, a consolidação de fronteiras, e para isso nós dividimos essa aula em dois grandes momentos. O primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, e o período regencial, que vai de 1831 a 1840. Dentro de todos esses acontecimentos, nós vamos também entender a importância do café, o processo em que o café é alçado a um patamar de muita importância na pauta da economia, na pauta exportadora e na construção de determinadas elites políticas aqui no Brasil. Pois bem, após 1822, algumas questões se apresentam no horizonte político brasileiro. A gente está falando ainda de um país extremamente fragmentado e que precisa se consolidar enquanto Estado independente. Então, algumas dessas questões podem ser enumeradas da seguinte maneira. Em primeiro lugar, um conflito entre um partido português e um partido brasileiro. Partido não no sentido que a gente tem hoje. Aqui eu quero dizer um grupo de pessoas que se uniam porque tinham interesse em comum. Nesse caso, portugueses que se uniam porque queriam que o Brasil, mesmo após a independência, se aproximasse politicamente de Portugal, e um grupo de brasileiros que não concordavam com essa ideia, que desejavam romper definitivamente qualquer laço com Portugal. Outras questões também se apresentam. Por exemplo, a partir da independência das colônias espanholas, havia um medo aqui nas elites brasileiras de que o modelo escolhido por eles se repetisse aqui no Brasil. A unidade da América Espanhola não se manteve, ela se fragmentou em diversas repúblicas. Então havia um medo dessa elite de que esse modelo de pequenas repúblicas se repetisse aqui no Brasil. Então eles optam pela monarquia para evitar a fragmentação da América portuguesa, Então se opta pela monarquia nesse sentido, para manter a unidade territorial brasileira e não fragmentá-la. Outra questão que vai perpassar todo o período estudado é a disputa entre centralização e descentralização política. Alguns grupos desejavam que essa centralização acontecesse na coroa do Rio de Janeiro, na figura do imperador, e outros desejavam que o poder estivesse um pouco dissolvido na mão de determinadas elites locais. Essa disputa vai perpassar todo o período aqui estudado. Com o Brasil independente, uma das primeiras questões é criar novas leis. Então, Dom Pedro I vai convocar uma Assembleia Constituinte em 1823, deputados vão ser eleitos ao longo das províncias, vão se reunir e criar uma Constituição. Dois pontos são necessários ressaltar aqui dessa Constituição. O voto censitário, ou seja, você cria um voto que não é universal, você cria uma barreira para que as pessoas possam votar e serem votadas. A barreira aqui é ter uma renda superior a 150 alqueires de mandioca. Isso, inclusive, vai dar apelido a essa Constituição, que vai ser apelidada de Constituição das Mandiocas. O outro ponto dessa Constituição é a criação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que juntos iriam tirar um pouco de poder do imperador Dom Pedro I. Ele não aceita essa questão, manda fechar a Assembleia Constituinte e outorga e impõe uma nova Constituição feita por ele e seus partidários políticos. Nessa Constituição estão presentes a manutenção da escravidão, a permanência do voto censitário, mas a questão da centralização e descentralização política já aparece aqui. Dom Pedro I cria o poder moderador, chefiado pelo imperador, que estaria acima desses três poderes. Teria a prerrogativa mandar fechar Congresso, aceitar ou não a decisão dos outros três poderes, e isso centralizava o poder na mão de Dom Pedro I. Outra questão fundamental dessa Constituição é a questão religiosa, ou seja, a Igreja Católica e o catolicismo são adotados como religião oficial de Estado, e as outras religiões só podem ser professadas no âmbito doméstico, no âmbito privado. Essas questões da centralização política vão despertar a recusa em algumas elites em aceitar essa nova Constituição. Isso vai dar início a alguns movimentos, como veremos no próximo slide. A recusa em aceitar essa nova Constituição vai dar início ao movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Eles tinham esse nome Confederação, que se espelhavam nos confederados do sul dos Estados Unidos. Foi um movimento que se deu na região Nordeste, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará,
foi um descontentamento dessas elites locais, né, com essa centralização política que levou a esse movimento. Foi um movimento de baixa adesão das elites e que justamente por isso foi facilmente derrotado. Algumas tropas imperiais foram enviadas do Rio de Janeiro para essa região, fazendo com que essas elites fossem derrotadas nesse movimento que durou apenas um ano, no mesmo ano da outorga da Constituição. Outra importante disputa política nesse período é a Guerra da Cisplatina, de 1824 a 1828. A Cisplatina era uma província que fazia fronteira com o Rio Grande do Sul, bem ao sul do Brasil, e fazia fronteira com o que hoje a gente chama de Argentina, mas na época eram as Províncias Unidas do Rio da Prata. Então, essas elites da província da Cisplatina, desde a época colonial, tinham uma proximidade muito maior com a região espanhola, né, na época das colônias, e depois das independências das Províncias Unidas do Rio da Prata. Então, é uma cisão, e eles entram militarmente em confronto com o Brasil para conseguirem consolidar os seus interesses. O Brasil é derrotado na Guerra da Cisplatina, e como resultado, tem-se a criação da República Oriental do Uruguai. Isso vai ser importante no movimento de contestação ao poder do Dom Pedro I, que vai ruindo ao longo desse período que a gente está estudando aqui. Pois bem, em 1831, Dom Pedro I vai abdicar da coroa brasileira. O que leva a isso? Nós vamos dividir em questões internas e externas. Algumas questões internas a gente já viu, como a Guerra da Cisplatina, a derrota na Cisplatina, que levou a um desgaste do seu poder, mas outras coisas levaram ao desgaste do seu poder, como, por exemplo, a falência do Banco do Brasil em 1829, que já escancarava um poder, uma falência econômica dessa coroa, mas também a Noite das Garrafadas em 1831. O que foi a Noite das Garrafadas? Havia um forte sentimento de determinadas parcelas da população brasileira de que Dom Pedro I privilegiava uma elite portuguesa em detrimento de uma elite brasileira. Isso foi criando um sentimento de descontentamento que culmina, né, em 1831 com a Noite das Garrafadas. Uma série de episódios aqui na província do Rio de Janeiro e províncias próximas, em que lojas portuguesas, casas portuguesas são atacadas e tacam-se garrafas de vidro nessas casas. Então ficou conhecida como Noite das Garrafadas, um movimento de descontentamento, episódio de descontentamento com Dom Pedro I, mostrando todo esse desgaste político. Mas também tem as questões externas. Dom João VI, que era imperador de Portugal, que era rei de Portugal, ele vai falecer, vai criar uma crise sucessória, quem deveria chegar ao trono, e em um golpe, o seu irmão, o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, vai assumir o poder dessa coroa portuguesa. Dom Pedro I não concorda com isso, resolve, inclusive, pelas questões internas, pelas questões externas, abdicar do seu trono brasileiro e vai a Portugal para lutar pelo trono português. Deixa aqui seu filho, Dom Pedro II, né, que ainda não foi coroado como Dom Pedro II, era ainda uma criança, e isso vai criar uma série de questões políticas que nós vamos ver nos próximos slides. Mas tudo isso mostra as dificuldades de se consolidar o Brasil enquanto uma nação coesa, né, questões de fronteira, nesse Brasil pós-1822, pós-independência. Quando Dom Pedro I abdica, ele abdica em nome de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos e, portanto, não poderia assumir como imperador. Então, o que fica acordado? Que alguns regentes, que algumas pessoas vão assumir o poder nesse período, né, provisoriamente, até que Dom Pedro de Alcântara atinja a maioridade e possa assumir como imperador. Então, a gente divide o período regencial em regências trinas, provisória e permanente, e regências unas. Mas mais do que dividir isso, a gente tem que enumerar aqui 3 grandes grupos políticos que vão lutar ao longo do poder, ao longo desse período, pelo poder, pela influência. A gente pode encontrar os liberais moderados, que eram majoritariamente brasileiros, que lutavam pela descentralização política e que eram grandes fazendeiros, ou seja, eles desejavam, em termos locais, consolidar o seu poder. Tinha os liberais exaltados, que eram majoritariamente brasileiros, que também lutavam pela descentralização, mas que tinham uma forte tendência pelo republicanismo, ou seja, eles desejavam por fim ao império, por fim à ideia de monarquia, de coroa. E eram profissionais liberais, ou seja, advogados, médicos, e era um movimento majoritariamente urbano. Por fim, tinham os absolutistas, ou caramurus, como eram conhecidos, eram majoritariamente portugueses, desejavam a centralização política, mas desejavam que Dom Pedro I retornasse de Portugal para que pudesse consolidar novamente seu poder aqui. Eram majoritariamente fazendeiros, mas em grande maioria
comerciantes que desde a época da independência já tinham maior lealdade, maior vínculo com Portugal, e porque se beneficiavam desse comércio ultramarino Brasil-Portugal. Esses atores políticos vão ser importantes na manutenção daquilo que eu já havia falado nos outros slides, que é a disputa entre centralização e descentralização política. Inclusive, vai ser isso que vai permitir com que dividamos esse período regencial em dois grandes momentos. O avanço liberal, de 1831 a 1837, um período marcado pela descentralização política, pela criação da Guarda Nacional em 1831, ou seja, a criação de uma força militar nessas localidades, nessas províncias, encabeçada pela figura do coronel, ou normalmente um grande fazendeiro, mas sempre um cara capaz de mobilizar politicamente um grande número de pessoas. Esses coronéis vão ser importantes no Segundo Reinado e vão permanecer existindo, inclusive no período republicano, como veremos nas outras aulas. Mas também o ato adicional de 1834, que vai tirar um pouco do poder de centralização, delegando algumas funções às províncias, funções legislativas, no judiciário, executivas, né? E isso vai ser um grande processo de descentralização política. Mas vão ocorrer alguns fatos que vão desestabilizar essa balança. Em primeiro lugar, a morte de Dom Pedro I, né, em 1834, que vai aproximar os caramurus e os moderados. Vai aproximar num momento de centralização política. Por que os moderados vão mudar sua postura? Porque ao longo do período regencial, uma série de revoltas e rebeliões vão acontecendo e pipocando pelo Brasil, como o mapinha aqui ao lado pode mostrar: a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês, a guerra dos farrapos. E esses moderados vão entender que há necessidade de uma centralização política para combater esses movimentos de revolta e de rebelião. Então eles vão se aproximar num processo de centralização política. Isso tudo vai dar mostras das dificuldades de consolidar o Estado brasileiro ainda assim. Essas revoltas vão mostrar que o poder tanto o provincial como o poder centralizado, eles enfrentavam uma série de dificuldades. Agora nós vamos ver 3 dessas grandes revoltas: a cabanagem, a revolta dos malês e a guerra dos farrapos. O primeiro desses grandes movimentos que a gente vai ver é a cabanagem, que ocorre entre 1835 e 1840 na província do Grão-Pará, ou seja, mais ao norte do Brasil, e que tem esse nome porque grupos populares, indígenas, mestiços e libertos viviam à margem de rios, morando em cabanas, por isso cabanagem. O que eles desejavam? Eles desejavam separar a província do Grão-Pará, porque eles não concordavam com as maneiras de vida que eles tinham. Eram condições paupérrimas de sobrevivência, então eles desejavam se tornar independentes para conseguir gerir aquele espaço, para tentar melhorar a sua qualidade de vida. Como termina a cabanagem? Um envio de tropas, né, do Rio de Janeiro para a região do Grão-Pará e um massacre violentíssimo, uma guerra civil violentíssima, né? Foram de 1835 a 1840 foram diversas incursões dessas tropas imperiais, matando um número muito grande de pessoas, de grupos populares, né? De pessoas humildes que viviam na província do Grão-Pará. A segunda revolta que nós vamos ver foi a revolta dos malês, que ocorre em 1835 em Salvador, na Bahia, né? Ele foi um movimento de escravizados de origem islâmica, que eram conhecidos como malê, por isso revolta dos malês, que desejavam um fim da escravidão, a separação do Brasil e a criação de um califado baseado nas ordens e na questão religiosa islâmica. Como que termina? Esse movimento foi delatado na noite de seu acontecimento, né? E houve uma forte repressão. E essa forte repressão acontece muito pela ideia do haitianismo. O que era o haitianismo? Era o medo de que se repetisse aqui no Brasil a mesma coisa que havia acontecido no Haiti no final do século XVIII, quando os escravizados se rebelaram, mataram seus senhores e tornaram a região do Haiti independente da França. Então havia um forte medo de que essa revolta escrava pudesse se espalhar por toda a América, né? E a esse medo foi dado o nome de haitianismo. O último desses movimentos que nós vamos ver aqui é a Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, vocês podem encontrar esse nome também, ocorreu no Rio Grande do Sul e um pedacinho de Santa Catarina entre 1835 e 1845, portanto ele vai avançar um pouquinho no Segundo Reinado.
e foi feito majoritariamente por uma elite local, que estava descontente com a centralização do poder, né, e com a forte taxação que eles sofriam a partir da coroa no Rio de Janeiro. Então eles desejavam tornar-se independentes do Brasil para que conseguissem gerir os seus negócios sem sofrer essa forte taxação feita pela corte, sem que eles tivessem a representação política necessária dentro dessa órbita de poder muito ligada ao Rio de Janeiro. Como que termina? Como eles eram pertencentes à elite, a repressão se deu em um grau menor e algumas de suas reivindicações foram aceitas e atendidas pela coroa, né, e por esses representantes do poder no Rio de Janeiro, e essas elites, em grande parte, foram incorporadas ao poder mais ligado ao Rio de Janeiro. A partir dessa grande quantidade de revoltas e rebeliões ao longo do Brasil, parte dessas elites conseguem se agrupar. Os caramurus e os liberais moderados vão conseguir se agrupar e fortalecer o seu grupo político dentro da ideia de centralização política, que vai dar nome do Regresso Conservador de 1837, vai culminar em 1840 com o golpe da maioridade, essa cena que a gente pode ver aqui. O que foi o golpe da maioridade? Houve a coroação de Dom Pedro de Alcântara aos 14 anos como Dom Pedro II, imperador do Brasil, e essa elite ligada ao regresso conservador passa a orbitar como esfera de influência desse imperador muito jovem. Então, por exemplo, um dos grandes movimentos desse regresso conservador é a revisão do Ato Adicional de 1834, revendo o poder descentralizado que havia sido dado pelo Ato Adicional, né? O entendimento de que as províncias tinham mais autonomia em determinadas ocasiões. Esse ato é revisto, cria-se uma reinterpretação do Ato Adicional de 1834, no sentido de por fim, né, ou frear esse movimento de descentralização política. Então, isso foi a grande marca do regresso conservador, que culmina com a ascensão de Dom Pedro II, coroado como imperador através do golpe da maioridade. Com a ascensão de Dom Pedro II ao poder, através do golpe da maioridade, a gente inicia um período da história brasileira que ficou conhecido como Segundo Reinado, que vai durar de 1840 até 1889, com a proclamação da República, e esses acontecimentos vocês verão em outras aulas. Mas o importante pontuar aqui é que esse Segundo Reinado vai ser marcado por uma estabilização política, né, e a manutenção das fronteiras nacionais. Essas revoltas, essas grandes revoltas, vão deixar de acontecer. A última grande revolta vai ser em 1848, em Pernambuco. E que esses grandes cafeicultores vão passar a ser os grandes atores políticos. Então a gente vai falar de um momento de expansão do café, reforço da escravidão, estabilização econômica e política. Essas vão ser as grandes marcas do Segundo Reinado. Há necessidade, então, de pontuar algumas questões sobre essa expansão cafeeira. Em primeiro lugar, o café, que era um produto da elite, especialmente das elites europeias, começa a se tornar um produto popular no mesmo momento em que o café inunda o mercado. Ou seja, muitas pessoas vão produzir café ao mesmo tempo e o preço do café vai começando a baixar. O grande lucro do café vai ser oferido pela grande quantidade de café que vai ser consumido ao redor do mundo. Então, aqui no Brasil teve alguns impactos esse mercado internacional do café. Em primeiro lugar, um grande fluxo de escravizados para a região sudeste, tanto do tráfico internacional, que vai ser proibido só em 1850, então até 1850 esses escravizados chegavam do tráfico transatlântico, mas também o tráfico interprovincial. As províncias mais ao norte e ao nordeste, muito ligadas à produção de açúcar, um produto que vai encontrar um declínio no mercado internacional, vão perdendo esses escravizados para o sudeste. Então a gente está falando aqui, num primeiro momento, de uma região nesse begezinho mais ligado a Taubaté, que até 1840, mais ou menos o período que a gente está falando, é o início dessa produção de café na região que ficou conhecida como Vale do Paraíba Fluminense e Vale do Paraíba Paulista. E ao longo das décadas, a gente vai vendo essas grandes correntes, né, de crescimento do café em termos demográficos. A nível percentual, a gente pode perceber que entre 1821 e 1830, o café ocupava menos de 20% dos produtos exportados pelo Brasil. Mas na década seguinte, entre 1831 e 1840, o café vai ocupar
quase 44%. Ele vai dobrar de espaço, de importância na pauta exportadora brasileira. Então, o café vai assumindo uma grande importância e, ao mesmo tempo que ele vai assumindo uma grande importância, seus grandes produtores, grandes cafeicultores que tinham um número muito grande de escravizados, eram muito ricos, vão passar a assumir uma importância muito grande na política brasileira. Então essa foi a aula de hoje e agora nós vamos ficar com a resolução de questão da mediadora Natália. Bom, esse exercício ele foi retirado do Enem de 2011 e o enunciado inicia da seguinte maneira. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. 1. Os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados, os oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos das ordens sacras. 4. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 5. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. O enunciado diz o seguinte. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o direito de garantia. Vamos às alternativas. Letra A. O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Bom, a inspiração liberal não deixa de existir sobre a estrutura política brasileira. Primeiro porque a estrutura política ela se baseia numa Constituição que divide os poderes em três, executivo, legislativo e judiciário. Isso são características de uma inspiração liberal. Letra B. A ampliação do direito de voto para a maioria dos nascidos livres. Não, como a gente viu, o voto ele permanece sendo censitário, ou seja, só quem pode votar é quem tem uma renda acima de um valor X determinado, que não considera a maioria dos brasileiros nascidos livres. Letra C. A concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. Essa alternativa ela não dialoga muito com o enunciado, porque não existia um grande conflito político entre esses produtores, né, que estivessem em acordo ali com o contexto histórico de sua formulação, com os conflitos políticos e sociais desse contexto de formulação. Então, é uma alternativa que não dialoga muito com o enunciado, vamos descartá-la. Letra D. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Bom, essa alternativa parece ser a alternativa certa, porque como a gente tem visto, o poder imperial ele foi construído, né, a partir da influência de grandes proprietários e comerciantes nesse poder. E o próprio artigo da Constituição, ele exclui aqueles que não têm renda líquida anual de 100 mil réis, ou seja, ele já exclui as pessoas mais pobres, né, definindo aí, deixando uma margem para os grandes proprietários e comerciantes atuarem. Letra E. A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Apesar do inciso 4 mencionar os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, isso não diz respeito à interferência de grande parte da Igreja Católica, porque aqueles que vivem em comunidade claustral são os franciscanos, os beneditinos, que o Império considerava que tinha uma devoção maior à própria ordem que ele confessava do que ao Império Brasileiro. Mas isso não representava uma grande maioria da Igreja Católica. Então, isso não significa a diminuição dessa interferência da Igreja Católica nas decisões políticas e administrativas. Então, como a gente viu, a resposta certa é a alternativa D, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, não deixem de recorrer ao mediador do seu polo. Tchau, tchau.